E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. E hoje a gente vai falar da ferramenta que compõe a base do Ghidra, né? A ferramenta que possibilita a usabilidade das principais funcionalidades dentro do framework, né? Que é o Code Browser. Antes da gente utilizar o Code Browser, a gente vai mudar o nosso código base aqui que a gente criou na aula anterior. Para quem não sabe ou não assistiu a última aula e deveria assistir, esse código aqui vai ser o código que a gente vai utilizar e vai alterar ele a cada aula, né? A gente vai utilizar ele para fazer um cracking, né? A gente vai analisar ele, vai utilizando ele durante o curso. No caso aqui, eu vou utilizar outra função da API do Windows. Eu vou checar simplesmente se ele tem mais de um argumento, né, sendo passado. Se você não está entendendo nada disso aqui, eu aconselho de verdade você assistir a nossa aula de programação moderna em C. Vamos só ver se está funcionando. Beleza, ele chamou a função, né, deu erro, porque a gente não passou nenhum argumento para a função main. No caso, eu vou pegar agora o nosso binário aqui, que é um novo, né? Eu vou arrastar ele para dentro do gerenciador de projetos, ele vai dar aquelas mensagens lá, mostrar algumas informações, igual na aula passada. A gente dá 2 cliques nele e ele vai abrir o Code Browser. O Code Browser, ele é a ferramenta padrão do Ghidra, né? Ele que possibilita a gente a utilizar outras ferramentas. Você pode carregar plugins para dentro dele, né? Como em toda ferramenta, mas o Code Browser ele é o principal, porque ele que compõe aqui todas as funcionalidades do Ghidra, né? O Decompiler, o Disassembler, o DumperExa, o Assemble Tree e tudo mais. O Code Browser, no geral, ele é bem simples, tá? Ele não tem segredo, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, justamente por ele ter dentro dele todas essas funcionalidades. A gente não vai falar nessa aula de todas as funcionalidades, mas a gente vai falar do Code Browser em si, né? De um pouquinho da usabilidade dele. É mais ou menos a ideia por trás dele. E a principal coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está utilizando o Code Browser é que ele é extremamente flexível. E o que eu quero dizer com isso, né? Com ser flexível, é que você pode adaptar ele do jeito que você quiser. Mas antes da gente começar a adaptar ele, a personalizar ele, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: imagine que você se deu, assim, você olhou para cá, né, para o Code Browser, para essa tela e não entendeu nada, não sabe o que é o que, que ferramenta faz o que. O que você pode fazer é o seguinte: o Ghidra ele trabalha muito com esse conceito de mouse, né, de localização do mouse e com os atalhos em cima disso. E o que eu quero dizer com isso? Se você não sabe, por exemplo, o que é essa Program Trees aqui, se você deixar o mouse em cima, ele vai aparecer o título, né? O que é. A mesma coisa se você deixar, por exemplo, aqui, ele vai dizer que é para você mostrar os tipos de dados, que aqui ele tem um atalho e é para você mostrar o decompiler. Inclusive, se você clicar, ele fica balançando, porque ele já está ali, né? Ele fica mostrando para você várias vezes. Mas se você não sabe o que é, você pode deixar o mouse em cima e apertar F1. Se você fizer isso, ele vai abrir o manual e vai cair exatamente no capítulo daquilo que você deixou o mouse em cima e apertou F1. Isso é muito legal, porque você pode praticamente estudar. É muito prático para você abrir o manual e estudar sobre e aprender sobre aquela funcionalidade em específico. Qualquer uma que você fizer isso, ele tem essa opção, tá? Se você deixar nesse ícone aqui e apertar F1, ele vai cair no capítulo do DumperExa para você. Outra coisa que a gente pode fazer também é deixar aparecendo, né, deixar mostrando só o que a gente quiser. Por exemplo, supondo que você não goste do DumperExa aqui, ele fica ruim para você por algum motivo. Você pode pegar o título aqui da janela, clicar e arrastar para onde você quiser. Se o cursor virar esses quadrados aqui, é porque ele vai cair para dentro desse bloco aqui. Por exemplo, eu vou jogar aqui para o lado, ele caiu para um bloco já existente. Mas supondo que você queira criar outro bloco, aí você arrasta para cá ou para qualquer outro lado, ele vai aparecer uma seta. Essa seta quer dizer que ele vai criar uma nova janela à esquerda. Essa aqui, ele vai criar uma nova direita. E aqui à esquerda.
e aqui acima, e aqui acima, e aqui abaixo, onde você quiser. Vou criar aqui embaixo, ele vai cair aqui para baixo. Se você clicar e arrastar para cima, e aparecer esse retângulo com azul em cima, quer dizer que ele vai criar uma nova janela independente. Se você quiser voltar, você arrasta e joga para onde você quiser de novo. Para você fechar, e outra, quando você cria vários blocos dentro, abre várias janelas dentro do mesmo bloco, eles se dividem em abas aqui embaixo. Você pode fechar clicando aqui ou clicando no X em cima. Beleza? O Code Browser, ele é extremamente, além dele ser intuitivo, né, digamos assim, ele é extremamente interativo. Você pode muito bem utilizar os filtros dele, né? Por exemplo, tudo que você clicar, ele vai abrir, ele vai te mostrar informações. Se você deixar os mouses em cima, ele vai mostrar as informações do que é para você. No caso do filtro aqui da Symbol Tree, se você buscar por alguma função em específico, ele vai mostrar para você aquela função, vai mostrar o escopo dela e tudo mais. Mas a principal janela dentro do Code Browser é esse listing aqui. O que é esse listing? Ele é praticamente a janela principal que vai mostrar para vocês o disassembler em si, né, os dados do programa. Isso também inclui os cabeçalhos do formato do arquivo em si, né? No caso aqui é o formato PE, o Ghidra reconhece o formato PE, então ele está mostrando para a gente aqui os campos, né, do cabeçalho PE. A gente pode ampliar aqui, outra coisa, se tiver um mais aqui, a gente pode clicar, ele vai ampliar os campos para a gente clica no menos aqui, ele vai fechar de novo. A gente pode ver que tem vários campos com esse mais, né? No caso aqui, a gente abre, tem mais aqui para abrir, o Optional Header, a gente clica de novo, ele abre todo o Optional Header. Se você notar também, a gente vai ver que aqui para baixo, vou clicar duas vezes aqui na seção .text, vão ter várias setas do lado esquerdo, né? O que são essas setas? São pulos condicionais e não condicionais. A seta lisa é o pulo não condicional, ou seja, o salto vai acontecer independente de qualquer coisa. É o jump aqui, né? E a pontilhada é o condicional, ou seja, depende de uma condição. Aqui ele só vai pular se não for zero, certo? No caso aqui ele ficou marcado, né? E falando em marcação, o Ghidra trabalha muito com essa questão de marcação, né? Essa seleção que a gente pode fazer. A gente pode tanto sair clicando aqui, ele vai selecionando para a gente e vai mostrando aqui em paralelo no Decompiler. Ou a gente pode selecionar vários, clicando e arrastando assim, ele vai marcar assim para a gente. E a gente pode fazer operações com essas seleções. Por exemplo, se a gente selecionar tudo isso daqui, a gente seleciona um bloco aqui, né? A gente pode, por exemplo, vir aqui em Tools, para gerar o checksum. Gerar o checksum ele vai gerar praticamente o hash para a gente e alguns outros cálculos em cima disso, né? Ele vai gerar, no caso, em cima dessa área selecionada ou simplesmente em cima de todo o programa, né? De todo o código. No caso, eu dei Ctrl A aqui para selecionar tudo e se a gente vier aqui, ele já mudou para a gente o checksum, certo? A gente pode fazer de uma área só, de um pedaço só ou de todo o programa. Caso ele mudou aqui de novo. Se não tiver mudado, você pode clicar aqui para ele atualizar. Ele tem também fazer com complemento de 2, para você fazer shore em cima disso, executar um shore em cima disso. Outra coisa também que pode ser feita dentro do listing é o seguinte. A gente está vendo aqui uma call, certo? Essa call está sendo feita por algum lugar dentro da seção .text. Se a gente deixar o mouse em cima, ele vai abrir para a gente a função que está sendo chamada, né? Ele vai mostrar o escopo da função que está sendo chamada. Isso para qualquer call, certo? Se a gente vier aqui para outra, ele vai mostrar também o escopo da função que está sendo chamada. Se você não quiser que isso aconteça, você pode simplesmente vir nessa opção aqui e clicar. Agora não vai mais acontecer isso. Porque às vezes atrapalha, né? Você está passando com o mouse e fica abrindo essa caixa enorme na tela. Esse negócio de você deixar o mouse em cima e aparecer caixas de diálogo, né, para mostrar informações sobre, é normal em todo Ghidra, né, como eu já tinha mostrado. Ele sempre vai mostrar para você um resumo, uma overview do que está acontecendo. Além de overview de dados em si, por exemplo, mostrar o escopo da função e tudo mais, o Ghidra também trabalha com overview visual. Né? A gente pode ter aqui dois overviews visuais.
a gente pode ter o overview genérico, vamos dizer assim, que se a gente clicar, ele vai aparecer essa coluna aqui do lado, que são as cores, e cada cor dessa tem uma representação. Se a gente deixar o mouse em cima, ele vai mostrar pra gente que aqui é a .text, que é o endereço específico, e que isso daqui é uma função, que essa região é uma função. Aqui no caso é indefinido. Se a gente clicar com o botão direito e mostrar a legenda, a gente vai ver o que cada cor significa. Obviamente, isso daqui ele não vai acertar sempre, né? Mas ele vai te dar uma ideia mais ou menos para você ter uma noção. E é puramente visual, até porque são cores aqui, né? Você ainda assim tem que ir até o local e ver o que é aquilo de fato. No caso aqui é uma função mesmo. Mas você tem que ir até o local e ver o que é. Outro tipo de overview que ele pode te dar é um overview de entropia. No caso, o mesmo esquema, se você deixar o mouse em cima, ele vai te mostrar a entropia, qual é o endereço que tem aquele nível de entropia. Se você clicar com o botão direito, ele vai te mostrar as cores, né, e a legenda referente àquela cor. No caso aqui não tem nada com entropia alta, porque o programa está ok, né, não tem packer, não tem nada disso. Sobre a seleção, que foi comentado agora há pouco, a gente pode trabalhar com dois tipos de seleções, né, de marcação. Uma delas é a normal, que você simplesmente sai clicando e ela some a anterior e você ganha uma nova. E você pode trabalhar com algumas funcionalidades em cima dessa seleção, ou você pode fazer o que é chamado de highlight. O que é esse highlight? Ele é simplesmente uma seleção quase que permanente. Você precisa ativar e desativar ela. Ela não vai sair se você não desativar. Por exemplo, a gente tem aqui um move, por exemplo, certo? O move é uma instrução. Se você estiver utilizando um notebook e um touchpad, você precisa clicar com o botão esquerdo e direito do touchpad ao mesmo tempo. Se você estiver utilizando o mouse, você clica com o botão do meio do mouse. Se você selecionar aqui, ele vai fazer um highlight. Não importa onde você clique, o highlight vai permanecer. E todas as instruções move, porque a instrução move é a mesma no caso, vão ser marcadas, né? Todas com a mesma cor, porque são todas iguais. A instrução em si, né? Agora, para desmarcar, a gente pode também clicar de novo com os mesmos botões. Agora, se a gente fizer isso em um registrador, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, porque com o registrador o highlight vai agir de forma diferente. Por exemplo, aqui. Não, aqui não foi um bom exemplo. Vamos ver... Aqui, beleza. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Vocês podem notar que as cores estão diferentes, né? Aqui embaixo está tudo amarelo, aqui em cima também está tudo amarelo, e aqui nesse pedaço está diferente. Por que nesse pedaço está diferente? Porque o highlight no Ghidra separa por contexto. E o que é o contexto? É enquanto o valor que está naquele registrador estiver ali. Isso é um contexto. Quando o valor alterar, o contexto é mudado. Então, o que acontece aqui? O que está sendo feito aqui, né? A gente está utilizando a instrução move para mover um valor em uma região de memória para ser passada, para ser escrita dentro do EAX. Ou seja, uma operação de escrita. Ou seja, ele está com essa cor amarela escura aqui. Estamos escrevendo um valor dentro de EAX. Aqui não foi utilizado nada com EAX, né? Aqui não foi utilizado. Aqui foi. O que é esse verde? Indica uma operação de leitura. Aqui é uma instrução de comparação e ele está comparando o valor 2, né, o inteiro 2, com o valor dentro de EAX. No caso, está sendo feita a leitura aqui. Mas o valor de EAX é o mesmo, por isso que ele está em verde, porque foi só uma operação de leitura. Aqui embaixo não houve nenhuma operação com EAX, e aqui embaixo houve outra, de leitura também. Foi outra comparação com o número 1 aqui. Operação de leitura, no caso. Por isso que ele está verde. Aqui não houve nada. Aqui não houve nada. Aqui embaixo houve uma operação de escrita. Porque o valor 1, nesse 1 aqui, foi escrito dentro de EAX. Ou seja, foi criado um novo contexto. E o Ghidra entende isso de forma diferente. No caso, é um contexto diferente. Então ele vai encarar esse amarelo aqui, ele encara da seguinte forma: qualquer outra operação fora do contexto atual. Isso é bem legal se você quiser, por exemplo, tá verificando algum valor dentro de um programa. Por exemplo, você sabe que tem uma variável que tem o valor 10, por exemplo,
Você quer saber até quando, até onde aquele valor permanece ali. Então você marca ela dentro do decompiler, por exemplo, do próprio disassembly, faz um highlight no registrador que possui aquela variável e você vai traqueando ela, né? Você vai olhando para ela e as operações que são feitas com aquele registrador. No caso, eu vou desmarcar aqui. Se você quiser, no caso, fechar ou abrir aquelas setas, né? Você pode arrastar aqui para o lado, sem problema nenhum. Se você achar, por exemplo, que a visualização do list não está ok, você pode aumentar, né, o tamanho dos campos aqui. Por exemplo, essa instrução aqui, ela tem 10 bytes, né? São 10 bytes sendo utilizados para a instrução move aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode clicar nessa opção aqui e aumentar os campos. Não, fica tudo em uma linha só, fica muito mais limpa, né, a visualização. Você pode fazer isso com qualquer campo, né? Outra coisa que você pode fazer também é fazer comentários. Por exemplo, se você clicar com o botão direito, vão ter várias opções aqui. A gente não vai explorar todas nessa aula, mas ao longo do curso a gente vai falar sobre elas. Fiquem tranquilos. Não só sobre elas, tá? Sobre as funcionalidades em si, como por exemplo decompiler e tudo mais. A gente vê aqui em comentários, a gente pode setar vários tipos de comentários. Por exemplo, comentários no fim da linha, depois, antes da linha selecionada. Se eu colocar aqui antes, por exemplo, eu vou escrever aqui que teste. Ele vai fazer um comentário teste antes da linha que foi selecionada. Se eu quiser apagar esse comentário, eu vou lá, apago e aplico. Mas supondo que eu apaguei, mas eu não queria ter apagado. Eu simplesmente apaguei porque eu apaguei e me arrependi depois. Se eu vier aqui em Show History e vier no tipo de comentário que eu apaguei sem querer, ele vai mostrar para mim quem foi, quando foi e o comentário em si. Ele vai mostrar literalmente um histórico, né, do comentário dentro daquela linha lá, daquela linha selecionada. Agora, dentro do list, né, que é a janela principal dentro do Code Browser, a coisa mais poderosa, por assim dizer, é o diffview. Por quê? O diffview praticamente, ele vai ver as diferenças entre um programa e outro, né? Só para a gente ver a prática disso, a gente vai mexer um pouquinho aqui no decompiler, mas só para a gente aplicar. Eu vou procurar aqui a função main e vou clicar nela. Caso eu vou... No caso, peraí... Beleza. Aqui ele caiu para dentro da função main e é mais ou menos o escopo da função, né, do código que a gente, só para a gente dar uma olhada, é mais ou menos o escopo do código, né? A main em si, lembrando que essa é a main, essa aqui é outra função, é mais ou menos o mesmo, né? E aqui a gente tem a nossa função, né? A nossa função erro. Se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai cair para dentro da função erro. A gente vai ver que o decompiler não conseguiu ver qual é o nome dessa função. Ele sabe qual é essa função, por quê? A import table tem o nome dessa função, né? Tem uma estrutura chamada import by name, que ela vai mostrar o nome da função. Se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai cair dentro da import table e a gente vai saber qual é o nome dessa função. No caso, message box. A gente já sabia, mas caso não soubesse, a gente desse 2 cliques, a gente ia saber o nome da função. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte: se a gente clicar, selecionar, botão direito, editar assinatura da função, a gente pode alterar várias coisas. A gente vai ver isso daqui com mais calma depois. A gente pode ver a calling convention aqui no caso, pode especificar um tipo de retorno para essa função e tudo mais. E aqui está a assinatura dela, né? No caso aqui eu vou mudar o nome da função. Estou mudando a assinatura dela, né? Essa daqui eu também vou mudar. A gente sabe qual é essa função. Se não souber, é só dar 2 cliques nela.
Beleza, a gente mudou aqui a assinatura da função. Isso aqui é um programa novo, ProGidra, né? ProGidra, isso aqui é um programa novo. Por mais que o binário seja diferente, ProGidra, isso... Diferente não, é igual no caso, né? O binário é igual aqui. Pro Ghidra não é igual, é diferente. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai importar o mesmo binário, mas vai dar um outro nome para ele. Vou chamar aqui de analyze-me velho. E vou salvar esse daqui, esse que a gente está trabalhando. Vem aqui em File, salvar. Beleza, agora eu vou fechar ele, certo? E eu vou abrir o velho. Dá 2 cliques no velho. Se a gente procurar pela função main nesse velho aqui, ela vai estar lá, obviamente. Só que a assinatura das funções que foram chamadas aqui vão estar .text, porque a gente não alterou aqui. E aí que entra a mágica do diffview. Se a gente clicar nessa opção aqui, que é a opção do diffview, a gente vai ver os programas que estão importados do nosso projeto e a gente pode escolher um deles para ser comparado. No caso, eu vou comparar o primeiro Analyze-me, né, que é o alterado, vou clicar em OK. Ele já vai abrir aqui atrás 2 janelas e vai abrir para a gente essa janela aqui, que permite a gente especificar quais campos a gente quer comparar. Tem vários que a gente pode comparar, no caso aqui eu só vou comparar as funções, né, que envolve a assinatura da função e tudo mais. Os bytes a gente compara cada byte, as referências de endereço, os comentários que foram feitos. No caso aqui eu vou comparar só as funções. Vou fechar aqui o da compiler para ficar mais simples a visualização. Isso aqui é bom porque imagine que você está trabalhando num projeto compartilhado, onde várias pessoas editam o mesmo arquivo e você quer saber o que alguém editou. Né? Se tem alguma coisa nova, alguma coisa que você queira pegar para a sua versão, para você se atualizar, por exemplo. O que você pode fazer é utilizar o diffview. Por exemplo, esse aqui é o binário velho, é chamado de program 1, é o programa 1, e esse aqui é o programa 2, que é o analyze-me que a gente editou, que as assinaturas estão diferentes. O Ghidra, ele marca com highlight o que tiver diferente, né? Aqui não tem nada marcado, mas a gente pode ver que os endereços aqui, ó, ele faz uma comparação de 1 para 1, e é tudo igualzinho. Ele mostra pra gente igualzinho, por isso que não tem highlight, porque está tudo igual. Se a gente vier nessa seta aqui, apareceu essa nova aba, né? Essa aba aqui a gente consegue fazer operações dentro do diffview. Se a gente clicar nessa seta aqui, que está liberada pra gente, ele vai mandar para o próximo highlight de diferença. Ele reconheceu aqui que nesse programa, no programa 2, tem assinatura diferente do programa 1. Aqui está o message box e aqui está .text. Se a gente vier mais uma vez para baixo, ele vai para a próxima, que é outra função, exit process, que aqui não tem, né? Aqui é .text de novo. Agora não tem mais nenhuma diferença, porque o programa de fato é igual, né? Falando de funções, o programa está igual, as assinaturas e tal, que são elas que estão diferentes. A gente pode subir, né? E descer com isso. Com os highlights, a gente consegue fazer operações. Por exemplo, imagine que você não consegue ver, não está claro para você a diferença de um highlight e outro. Você pode clicar nessa lupa aqui, ele vai mostrar para você detalhes, né, do programa 1 e do programa 2. Aqui logo de cara a gente vê a assinatura, né, que está diferente. Mas ele mostra outras coisas também, que a gente pode ver que também estão diferentes. No caso aqui ele está dizendo que aqui foi o usuário que definiu, aqui ele está dizendo que foi importado, que ele está pegando da import table. O nome, no caso, né? E o que a gente pode fazer é o seguinte, ou a gente pode ignorar, né? Ele vai ignorar esse highlight e vai partir para o próximo, ou a gente pode aplicar no nosso programa. Então, se a gente clicar nessa opção aqui, ele vai escrever para a gente, ele vai fazer a diferença que tem aqui, ele vai escrever no nosso, ele vai atualizar o nosso. A gente pode vir para a próxima, clicar de novo, e ele vai atualizar o nosso de novo. Agora as opções, elas não podem ser selecionadas, porque não há mais diferenças, né? Tanto é que se a gente clicar aqui de novo, a gente pode selecionar outras diferenças e tudo mais, só que se a gente mantém funções e clicar em OK, o Ghidra vai mostrar pra gente que não tem diferenças entre assinaturas de funções, funções em si e tudo mais. Então a gente não tem mais diferenças no programa, o programa está atualizado, por assim dizer. A gente pode clicar no diffview e fechar. Se a gente abrir o decompiler e for para main de novo,
a gente vai ver que a assinatura das funções mudou, certo? Bom, essa aula vai ser isso, certo? Foi uma overview praticamente do Code Browser, como foi comentado ali, ele é simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque ele que vai dar pra gente essa base para trabalhar com análise, para fazer análise em si, né? Ele que mostra pra gente todas as funcionalidades, mas ele por si só é bem simples, né? Ele tem as opções aqui, você pode clicar, pode abrir, pode ir abrindo janelas, pode ir abrindo as ferramentas dentro dele e tudo mais. Mas a usabilidade dele a gente vai, durante o curso, vai conversando sobre. E essa aula vai ser só isso.